Estamos de volta com o programa Conexão neste sábado, falando sobre um assunto muito importante. Queremos agradecer a sua audiência, tanto no dial radiofônico, como também nas redes sociais, o YouTube, Facebook, aqui da H2O 106,9. Estamos de volta com o Anderson Martins Cardoso, bombeiro Anderson, que é coordenador regional de proteção e defesa civil aqui da região de Tubarão. Anderson, nós estamos diante de uma situação que parece que não acaba, que é a catástrofe no Rio Grande do Sul. Ah, e nós estamos falando aqui nesse momento e provavelmente está chovendo no Rio Grande do Sul, E as águas estão subindo. bastante. Na tua avaliação, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, além da quantidade de chuvas, né, que caiu no estado gaúcho? Ah, Mas eu me refiro à quantidade de mortes, à quantidade de locais que a gente percebe que não eram locais adequados, Perfeito. certo? É, a desconfiança das pessoas, e até não é desconfiança, né? A tranquilidade das pessoas diante de um problema grande que vinha sendo avisado aí por meteorologistas, enfim. Eu acho que eu vou citar aqui o nosso colega que faz a previsão do tempo com nós, o Coutinho, né? Que já vinha aí há 2, 3 semanas avisando. E eu acho impossível que alguém no Rio Grande do Sul não tenha escutado isso, né? Não tenha ficado em alerta, se bem que tem muita gente no Rio Grande do Sul que discutia bastante isso. Na tua avaliação, o que aconteceu no Rio Grande? O que está acontecendo no Rio Grande? Rio Grande do Sul não fica tão longe, Marcos. Nós temos aqui na nossa região, nós temos essa falta de percepção. A gente sempre vai comparar com o desastre de um estado, de um município. Vizinho, né? Ou do país, né? E aí a gente tem aqui, vamos citar 2016, Vendaval, Tubarão. Perfeito, perfeito. As pessoas eram para estarem naquele momento de pós-impacto na sua casa. O que ocorreu? Eles saíram para ver os ciclos de horrores. E aí dificultou os acessos das equipes de socorro, né? As pessoas poderiam se machucar. Aconteceu Naquele um óbito, né? Aconteceu o óbito naquele Perfeito. momento. Uma menina, infelizmente, veio a óbito por causa de uma árvore que caiu. E aí, agora, em 22, 23, pessoas que ainda iam para a beira de rio verificar se a água ia subir ou ia descer. Então, Rio Grande do Sul não fica tão longe da gente, não. Perfeito. Essa falta de percepção de risco das pessoas, ou da mudança de cultura, é um hábito, eu não vou dizer que não é um hábito, é uma cultura muito errada. É um comportamento muito errado. Mas voltando à questão do Rio Grande do Sul, mas fazendo um paralelo Claro. conosco aqui também, Claro. sempre, porque o puxão de orelha serve para nós, até porque pessoas moram em áreas de risco, Aqui na nossa áreas região. na nossa região, como moram no Rio Grande do Sul, como moram em qualquer rincão desse nosso grande e valioso Brasil, e aí se permitem em situações em que não deveriam. Então, áreas ribeirinhas suscetíveis para inundação ou para deslizamentos, ou aterros impróprios, onde muitas das vezes o rio avançava, aquela lagoa avançava, aquele córrego avançava, o mar avançava, e não poderia morar pessoas ali. Não devem morar pessoas nessas áreas suscetíveis a qualquer tipo de fenômeno adverso natural, ou até mesmo antrópico. Porque o antrópico é o que provoca um dos maiores problemas, né? Eu vou lá e faço um corte naquele morro, sem nenhuma técnica, e aí, de repente, aquele morro desce e me provoca algumas coisas. Então, essa situação do Rio Grande do Sul, aí a gente sempre quer não é arrumar o culpado, a gente não é o momento de arrumar culpados, não é isso. Perfeito. É o momento de sensibilidade de aprendizado. Infelizmente, tivemos mais de 160 mortes até agora, né? Fora mais de 80 e poucas pessoas desaparecidas ainda. Ainda é um número muito significativo. Bem, qualquer número, qualquer morte é significativa. Se fosse uma pessoa que tivesse morrido, não, claro, poxa, temos uma quantidade significativa, mas é inadmissível uma pessoa morrer por falta de, não quero sair dessa área de risco, não quero sair da minha casa, não quero abandonar isso. São bens materiais. Então, um bem material, com um microfone como esse que nós estamos falando agora, uma câmera como nós estamos agora nos olhando, ou os queridos ouvintes e rádios ouvintes, ou os internautas estão nos olhando, isso se compra, se adquire, agora a tua vida não. E essa mudança que a gente tem que buscar, informar a população para que ela saiba que ela mora numa área de risco. As áreas de risco,
são proibidas em fazer algum tipo de trabalho ou projeto para que possa se mitigar, para você não morar lá, dá para se fazer sem problema nenhum, né? Comprovando com uma RT, com laudos, com relatórios, com algum documento tecnológico. Eu mitiguei e não vai acontecer isso. O problema é quando você tem invasão dessas áreas. Você não tem uma fiscalização, ou o seu plano diretor não é bem direcionado, ou falta uma atualização do plano diretor. Aí ainda entra também a questão dos planos de contingência e outros planos mais. Então, a falta de fiscalização para que essas pessoas não adentrem, não residem, não morem ou não façam qualquer tipo de estrutura residencial, comercial ou empresarial dentro dessas áreas. O prejuízo, né, nessas áreas talvez a gente tenha e a gente vai ter. O que a gente quer mitigar é o dano humano. O que a gente quer diminuir são as mortes. Porque, poxa, quanto vale? Como eu falei, quanto vale uma vida? Eu acho que conversei contigo essa semana, quanto que vale uma vida? E perguntei, né? Quanto que vale a vida da tua filha? Não tem, é imensurável. Mas eu posso, em qualquer momento, perder o meu carro, perder a minha casa e, com o tempo, eu comprar essa casa, comprar o meu carro. Não vai ser a mesma casa, não vai ser o mesmo carro. Mas eu tenho minha vida, eu tenho meu filho. Essa sensibilidade. Então, eu sempre me pergunto, poxa, o que o Rio Grande do Sul poderia ter feito? Talvez na capacidade dele, ele fez tudo que tinha possível. Informar, mandar carros de som, mandar SMS, como foi feito nos encaminhamentos dos alertas, dos avisos, a questão meteorológica, como você mesmo colocou. Então, falta a pessoa entender, eu tenho que sair desse local. Eu tenho que sair dessa área de risco, porque senão a água vem, e não é só água, porque a água ela avisa em algumas situações, claro, né, tirando uma cabeça d'água, como ocorreu em algumas situações aqui, ou como foi avassalador lá no Rio Grande do Sul, mas ela vai avisando, ó, saia dessa área de risco, saia e procure uma área elevada não para a situação de deslizamento, mas uma área elevada para que aquela água não chegue ou que você não possa ser afetado por deslizamentos. Talvez você fique isolado, ilhado em alguns momentos, mas você não perdeu sua vida. Então, a importância de entender. E aí, essa questão do entendimento eu faço a pergunta para todos, né? Quando você vai comprar, adquirir o seu imóvel, a sua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai ver valor. Né? Você vai ver valor. Poxa, esse imóvel aqui nessa área aqui me custa X. Pô, mas ela custava Y. Aí, pô, mas por que isso, né? Ah, poxa, tá um preço muito bom. E aí, pô, eu vou comprar essa casa, esse prédio, esse local aqui. E aí você, de repente, não faz o dever de casa. Né? Vai lá na Defesa Civil Municipal, vai lá na Secretaria de Urbanismo, procure o histórico daquela região, procure mesmo o que tem aqui. Ah, aqui temos alagamento, aqui temos inundação, aqui temos deslizamento. Poxa, eu posso conviver com essas situações? Se você fizer um projeto que possa ser adequado para mitigar, por exemplo, uma área de inundação. Tá. Eu vou lá, vou construir uma casa. No primeiro piso, eu sei que aquela área, aquele local, o rio chega a meio metro da minha casa. Então, no primeiro piso, eu não moro. No primeiro piso, eu vou lá, deixo a minha área de serviço, uma churrasqueira de concreto, uma pia de concreto e o estacionamento do meu carro, garagem do meu carro. Deu. O segundo piso, eu moro. O segundo piso eu estou salvo, aí eu deixo os meus materiais, os meus eletrodomésticos, né? Ou a minha cozinha sob medida, a minha sala sob medida. Tá. Eu não vou ter prejuízo, eu mitiguei, eu diminuí. Então, no primeiro piso, eu não moro. No segundo piso, eu moro. Em algumas situações. Em algumas situações. Se você olhar, Rio Grande do Sul chegou ao segundo piso. Chegou ao segundo piso, mas talvez não tenham visto o histórico de 1941. De 1941, talvez aquela pessoa não tinha conhecimento daquela informação. Então, buscar a informação para verificar, poxa, é o primeiro imóvel que eu vou comprar. O que passa aqui? Tem algum rio atrás? Tem um córrego? É um deslizamento? É um barranco? É um morro? O que tem ali para que possa, de repente, me provocar algum tipo de dano? Então, a importância de se manter informado. Lembra? Eu sempre falo, né? Prevenção é se manter informado. Que daí, se você tem informação, você vai mitigar. Se você conseguir mitigar, você não vai ter prejuízo. Anderson, e quando vocês estão trabalhando diante de uma situação difícil, né? Vou citar Rio Grande do Sul, mas aqui já teve várias situações difíceis, vocês estão trabalhando
e tem que retirar as famílias do local. Aí chega lá, tem uma família que já vive há 40, 50, 60 anos. Ah, tem que ter uma certa especialidade para poder convencer essas pessoas a sair daquele local, né? Tem. E daí como é que acontece isso? Como é que funciona? Porque por mais que seja bem material e tudo que tu falou, realmente, o bem material não interessa, é a vida que interessa, Uhum. mas as pessoas também deram a vida, né, para conseguir aquilo ali. Aí como é que faz diante dessas pessoas? Então, é uma boa pergunta. Essa sensibilidade a gente, não só como bombeiro, como as experiências que eu tive em ocorrências que eu já tive, já presenciei, inclusive, é o trabalho junto com a assistência social, com as secretarias, porque a Defesa Civil não é somente eu, coordenador regional, ou o Castro, que me auxilia, ou aqui o Maicon em Jaguaruna, ou o Geraldo em 13 de maio, e a gente pensa, Defesa Civil é só ele. Não, Defesa Civil é todos nós aqui, os entes que trabalham aqui nessa rádio, e os demais que estão aqui ao lado, então, e na prefeitura, e outros mais. Então, todo mundo pertence à Defesa Civil. A importância dessa mudança é de sensibilizar aquela pessoa que mora numa área de risco, Tá. que a gente tem a informação que vai alagar, ou que vai inundar, ou que vai deslizar, eu sempre eu sempre sensibilizo pela família. Eu pergunto para o gestor, né, daquela família, o pai ou a mãe, ou o avô, a avó, o tio, a tia, que está com aquelas pessoas lá. Se você faltar, quem é que vai cuidar do teu filho? Se você faltar, quem é que vai ser responsabilizado por essas pessoas? Seu filho pequeno, sua filha pequena, a sua esposa, o seu esposo, seu pai? Ou pior, e se eles faltarem, você sobreviver? Porque você não quis sair de lá. E aí as pessoas morreram. Aí eu tenho que ser drástico, Forte mesmo, né? forte. Aí ela, puxa, não tinha pensado nisso. Aí ele sai. Na maioria das vezes sai, Anderson. Ou tem os teimosos ainda? Temos. Aí a gente sensibiliza. Apesar que a Defesa Civil tem o poder de polícia, é difícil usar nessa situação. A gente Claro. sensibiliza pelo lado Sim. psicológico e físico, de fato, se caso aquilo é iminente. Vai cair, vai deslizar, pessoas irão morrer. E aí, quem é que fica? Quem é que cuida da tua família? Tá. E a gente sensibiliza por essa situação. Qual é o teu bem maior? É isso aqui? Ou você, de repente, sobreviver àquele impacto que ocorreu e pessoas morrem porque você não quis sair daquela região, daquele local. Então, junto com as ações sociais, junto com o bombeiro, junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, bem, ao todo a gente consegue, nessa situação, sensibilizar o gestor daquela família para que ele saia de fato. Anderson, você já disse aí, né? Falou das áreas irregulares, né? Loteamentos irregulares, em que as pessoas não deveriam estar ali, ou até mesmo, como você falou, avaliar para não entrar numa situação aí em que vai trazer prejuízos materiais e até, né, de vida também. Ah, e pensando nisso, né, a gente sabe que e vocês sempre avisam, não, ó, a chuva está prevendo aí uma quantidade bastante forte, bastante grande. Então se começa todo um trabalho para se prevenir os impactos, os danos, o maior possível que aconteça, né? Essa questão tão discutida na nossa sociedade, e na sociedade global, de que as mudanças climáticas também estão impactando nessa questão, além de nós termos aí no dia a dia, vamos dizer assim, eu vou chamar de impacto ambiental, porque quando a pessoa compra um terreno num local em que ele não é apropriado, né, em que ele tem um risco de várias situações, como você citou, desabamento, perto de um rio, numa situação em que corre um risco eminente de sofrer qualquer tipo de acidente. Quando se depara com tudo isso e se pensa numa situação em que o clima está mudando, isso tudo tem que botar em conta também? Não tem dúvidas, não tem dúvidas. O clima hoje, para você já passou por isso, né? Já me entrevistou algumas vezes, Sim. já fui em loco em algumas situações também. Claro. Aqui, por exemplo, agora a gente está no Laninha, né? Uhum. E o Laninha, entre aspas, é para ser estiagem. E nós estamos sendo afetados por chuva, né? O El Ninho é onde entra a questão Brasil macro, que é onde afeta a questão hídrica, né? Inundações, alagamentos, etc. Então, olha, essa questão global do clima ou da meteorologia, ela afeta o globo,
mas as situações pontuais afetam muito mais ainda. Sim. O porquê? Áreas onde, como eu falei, áreas onde não eram para ser ocupadas, estão sendo ocupadas. Né? Áreas onde era para se respeitar o avanço do rio, daquele córrego, o avanço da duna, da restinga, o avanço das áreas que são suscetíveis a qualquer tipo de problema, em algumas situações elas não estão sendo respeitadas. Tá. E aí pessoas estão morando lá. E aí o clima, nessa situação, quando a gente diz, o clima é o culpado. Não, sempre teve essas situações. Agora está sendo mais severo, que pessoas estão morando em áreas que não eram para estar morando. Perfeito. E aí a gente entra nessa sensibilidade da fiscalização. Já tive situações em que nós fomos chamados, e aí por uma certa comunidade, essa comunidade é que fiscaliza para nós hoje. Então, se há alguém lá invadindo, entrando, ela já nos comunica, chegou uma família aqui. Uhum. E aí a gente aciona a assistência social para que a gente consiga dar um atendimento para aquela família ou aquela pessoa. Uhum. Olha, nós vamos fazer mais um intervalo. Nós estamos falando com o Anderson Martins Cardoso, ele que é coordenador de Proteção e Defesa Civil da região de Tubarão. Um papo muito bacana. E, claro, convidando você para ficar aí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Conexão.